Queridos, vamos começar o nosso devocional. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana. E a gente precisa entender uma coisa. A nossa vida, ela é composta. A nossa vida, grave isso. A nossa vida, ela é composta de momentos bons e momentos ruins. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. A nossa vida, ela sempre vai ter momentos bons e momentos ruins. A questão é como administramos os momentos bons e os momentos ruins. A gente precisa ser realista, a gente precisa ter maturidade para entender que a vida não é um mar de rosas. A vida tem os seus desafios, a vida tem os seus problemas, a vida ela tem os seus vales. E a palavra vale significa luta, dificuldade, enfrentamento. Existem vales na nossa vida. Eu já falei diversas vezes no devocional, eu vou repetir. A nossa vida não é uma linha reta. Entenda isso. A nossa vida não é uma linha reta. Tem os seus altos e baixos. Altos e baixos. De repente hoje eu estou falando com pessoas que está tudo bem. De repente eu estou falando hoje de manhã para pessoas que não está tudo bem assim. Está enfrentando uma luta, um desafio. A questão é como enfrentamos isso. A questão é como administramos isso. Alguns desistem no meio do caminho. Porque, como eu falei, a nossa vida ela fica bem, depois ela não está tão bem assim, mas ela vai subir. Vai voltar a ter momentos bons. A questão é que em Cristo, eu e você precisamos ter maturidade para enfrentar os dias maus. Porque eles virão, eles existem. O próprio Senhor Jesus Cristo não nos escondeu isso. O próprio Senhor disse, no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, ou seja, tenha coragem, eu venci o mundo. E hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: transformando vales em bênçãos. Grave isso. Transformando vales em bênçãos. Como é que isso é possível? Como é que eu consigo atravessar um deserto bem? Como é que eu consigo atravessar um deserto bem? Entenda uma coisa, deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Grave isso. Deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Bom dia, Elaine, querida. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, André. Deus abençoe, querido. Bom dia, Carol. Deus abençoe. Seja bem-vinda. E o tema do nosso devocional hoje vai ser esse: transformando vales em bênção. Transformando vales em bênção. E eu quero começar esse devocional de hoje lendo com vocês 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20 em diante. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20 em diante. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Olha o que diz a palavra de Deus. Bem cedo de manhã, o exército de Judá saiu para o deserto. O exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor, o seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando ao Senhor por sua santa majestade.
Cantavam assim: deem graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra os seus aliados do monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar um aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e os seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimento, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beraca, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram ao Senhor ali. Por isso, até hoje, é chamado Vale de Beraca. Queridos, só para vocês entenderem o contexto, Josafá era o rei de Judá. E de repente ele estava cercado dos seus inimigos. 3 exércitos se levantaram contra ele e cercaram Judá. E essa batalha, Josafá venceu louvando. Essa batalha, Josafá venceu com seu exército, adorando a Deus. A estratégia que Deus deu para Josafá era pegar os ministros de louvores, pegar os levitas e colocar na frente da batalha. Levita não tem arma. Sabe qual é a arma de um levita? Adoração. Sabe qual é a arma de um levita? Louvor. Sabe como é que você vai vencer as batalhas da sua vida? Adorando a Deus. Você vai vencer as batalhas da sua vida louvando a Deus, dizendo que Ele é santo, que Ele é Rei, que Ele é Senhor. As armas da nossa batalha é adoração. Está difícil? Continue adorando. Você não tem explicações do que está acontecendo? Continue adorando. Você não sabe o que vai acontecer daqui para frente? Continue adorando. Porque essa peleja é do Senhor e você vencerá as batalhas da sua vida adorando a Deus. Adorando a Deus. Bom dia, Teliê, seja bem-vinda. Sabe, queridos, toda vez que você ouvir a palavra vale ou ler a palavra vale, vale significa luta, vale significa enfrentamento, vale significa algo que de repente você atravessa, uma dor, uma doença, um problema, uma questão. Josafá, certamente, ele tinha um vale quando ele enfrentou o exército que era maior e mais forte que ele. Bom dia, Gislaine. Era um vale tão profundo que a palavra de Deus diz que Josafá teve medo. É natural ter medo, sabe, querido? O sentimento de medo, o sentimento de tristeza, o sentimento de preocupação, eles são legítimos. Eu não estou falando que você não possa sentir esses sentimentos. O que você não pode é permanecer nele. O que não pode é permanecer nele. É natural sentir medo, é natural sentir tristeza, é natural sentir angústia quando se atravessa um vale. Mas você não deve permanecer nesses sentimentos. Josafá teve medo, mas, no entanto, Josafá olhou para o vale que ele ia enfrentar de maneira diferente. Como é que você tem enxergado as suas lutas? Como é que você tem enxergado as suas demandas? Porque é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença. Você sabe o que significa Beraca? É uma palavra que no original significa bênção. Ele deu o nome para aquele vale de Vale da Bênção.
vale da bênção. Sabe, em outras palavras, Josafá olhou para aquele vale como um vale da bênção e não como um vale de maldição. Entenda uma coisa, o que você está vivendo é para te levar para um nível maior. O que você está vivendo é para te levar mais perto de Deus. O que você está vivendo é para te dar mais intimidade com Deus. O que você está vivendo é para tornar você uma pessoa mais madura em Deus. Olhe para as circunstâncias da sua vida com olhar de bênção e não com olhar de maldição. A forma que você encara as coisas é que faz a diferença. Josafá olhou para aqueles inimigos, que eram muito maiores que o exército dele. Josafá olhou para aqueles guerreiros que estavam na sua frente, como bênção. Eu sei que parece estranho, mas olhe para as dificuldades da sua vida com olhar de bênção, com olhar abençoador. Bom dia, Gi. Bom dia, Telê. Olhe com olhar diferente. É possível transformar vales em bênção. Entenda uma coisa, foram algumas ações que Josafá fez, que realizou, que permitiu que o vale se tornasse uma bênção. Foram algumas atitudes desse rei, diante da dificuldade da vida, diante do vale, diante de uma guerra iminente. Foram algumas atitudes que transformaram o vale dele em bênção. E eu separei aqui essas atitudes de Josafá, que vão me ajudar e te ajudar a, quando enfrentar um vale, transformar esse vale em bênção. É possível. Comece a encarar as questões da sua vida em outra perspectiva. Amém, Ateliê. Amém. Márcia, né? Amém, amém. Que Deus seja louvado por isso. Olhe para as questões da vida pelo olhar de Cristo. Esse é o segredo. Queridos, dificuldades todos nós temos. Lutas todos nós temos. Vales todos nós enfrentamos. A questão é como enfrentamos. E hoje eu quero deixar aqui algumas chaves que vão me ajudar e te ajudar a enfrentar os vales da vida numa outra perspectiva. E essa história de Josafá, que venceu 3 exércitos extremamente fortes e maiores do que ele, do que o exército de Judá, porque ele fez algumas atitudes, tomou algumas atitudes que lhe deram vitória. E a primeira, entenda uma coisa, a primeira coisa que você precisa entender: para você transformar um vale em bênção, primeira coisa, você precisa ter um vale. Aí você vai falar, nossa, pastor, porque se você não tem vale, não tem por que ter a bênção nesse vale, porque não existe vale. Então a primeira coisa que você precisa ter é um vale para você atravessar. Você não pode ter bênçãos sem vale. Você não pode ter vitória sem luta. Entenda que as coisas que acontecem na sua vida é para que o nome do Senhor seja glorificado. As coisas que acontecem na sua vida é para que a sua vida vire um testemunho de que Deus continua trabalhando, Deus continua sendo Deus. Bom dia, Cláudia, bom dia, tá? Sejam bem-vindas. Então a primeira coisa que você precisa ter para que a sua vida vire um testemunho, para que a sua vida possa ser uma vida abençoada, para que você possa ter grandes ensinamentos e se tornar uma pessoa melhor, madura, experiente, é um vale. Então a primeira coisa que aprendemos nessa história de Josafá é que Josafá teve um vale. Josafá teve um vale. O versículo 3 que lemos de 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 3 desse capítulo, que a gente leu do 20 em diante, mas o versículo 3 diz assim: então Josafá teve medo. Ele teve um vale
chegando na vida dele. E isso o assustou. Ele, como rei, ficou preocupado. Ficou preocupado com seu povo, com o povo de Judá. Entenda uma coisa, não há bênção sem vale. Os vales são a razão pela qual você vai receber bênçãos do Senhor. Vai receber coisas extraordinárias. Verá a boa mão do Senhor sobre a sua vida. Quer ter um testemunho? Quer ter um testemunho na sua vida? Tenha um vale. Quando está tudo bem, você não testemunha. Quando está tudo bem, você não tem questões para testemunhar. Quando está tudo bem, você não vê a glória de Deus agindo na sua vida de uma forma mais profunda. Então entenda, você precisa de um vale para se aproximar mais de Deus, para buscar mais o Senhor. Você pode não apreciar os vales, e é justo, mas você nunca desfrutará de grandes bênçãos, grandes ações de Deus, sem os vales da vida. Por isso que a nossa vida é assim, altos e baixos. Queridos, se só tiver tudo bem, entenda, se só tiver tudo bem, você nunca buscará o Senhor. Se só tiver tudo bem, você nunca estará intimamente num relacionamento com Deus. Se só tiver tudo bem, você nunca verá de forma intensa e profunda a glória de Deus sobre a sua vida. Então, quer viver dias de bênção, de glória, de favor de Deus, você precisa ter um vale. Eu sei que é estranho isso, mas são nas lutas que nos aproximamos de Deus. São nas lutas que a nossa fé é forjada, é tratada. Josafá só viu o livramento do Senhor quando ele resolveu atravessar o vale, colocando os levitas na frente. Então vale se faz necessário. A questão é não permanecer no vale. Como eu falei, deserto não é morada. Entenda, deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Passamos pelo vale, passamos pelo deserto. E nessa passagem, vemos a glória de Deus, vemos o poder de Deus, vemos a ação de Deus na nossa vida. Sabe, é no vale da vida que os nossos olhos espirituais são abertos. É nos desertos da vida que os nossos ouvidos se tornam mais sensíveis à voz de Deus. Eu sei que você não pode nem deve apreciar os vales, mas entenda, eles são necessários. Bom dia, José, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Bom dia, Carlos, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Então a primeira coisa, é necessário um vale, para você perceber a diferença. Quando a graça de Deus, a glória, o poder te alcançar. Segunda coisa que aprendemos para transformar os vales da vida em bênção, busque ao Senhor quando o vale vier. Quando o vale chegar, a primeira coisa que você deve fazer é buscar o Senhor. O próprio Senhor nos diz, clama a mim e eu responderei coisas grandes, ocultas que você jamais pode imaginar. Existe um convite de Deus, clama a mim. Quando o vale chegar, busca o Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, que lemos, diz assim, Josafá ficou amedrontado com essa notícia que os 3 exércitos se levantaram contra ele. Essa foi a notícia. Estavam cercando Judá.
Mas olha o que ele fez. E pediu orientação ao Senhor e ordenou jejum em todo Judá. Queridos, quando alguma coisa chegar na sua vida que não é da forma que você planejou, quando alguma coisa chegar na sua vida que está machucando, que está doendo, que você não está tendo respostas, que você não está entendendo, a primeira coisa que você deve fazer é buscar o Senhor. Josafá olhou para aqueles grandes exércitos, afinal de contas eram 3 exércitos reunidos. Ele olhou para a sua limitação, ele olhou para a sua incapacidade, olhou para o seu pequeno exército. E ele falou: eu não consigo. Eu não tenho condições nenhuma de enfrentar esse desafio, esse vale. Mas eu sei quem tem. Eu sei quem é soberano. Eu sei quem é aquele que age no impossível. Eu sei quem é aquele que tem poder, que tem glória, que tem soberania, que tem majestade. Eu sei. E a palavra de Deus diz que ele pediu orientação ao Senhor e decretou um jejum a toda a nação. O que você tem feito quando o desafio bate à sua porta? O que você tem feito quando um vale se aproxima? Entenda, as questões da vida podem até nos pegar de surpresa, mas não pega Deus. O que você está vivendo não pegou Deus de surpresa. E Ele já está agindo, Ele já está trabalhando. O seu papel, o meu papel, é confiar e buscar o Senhor. A primeira ação de Josafá, queridos, quando veio, foi buscar ao Senhor. Quando esse vale chegou, foi buscar o Senhor. A nossa primeira ação é buscar incansavelmente o Senhor. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda. Quando o vale chega, pare de reclamar, feche a boca, comece a servir a Deus, comece a buscar o Senhor. Não pergunte por que isso ou por que aquilo, não. Pergunte para Deus: o que vou aprender com isso? O que eu vou me tornar melhor com isso? O que o Senhor tem a me ensinar com isso? Mude o seu discurso. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Não perca tempo. Se coloque aos pés do Senhor e diz: Senhor, socorre-me. Senhor, um grande exército se levantou contra mim. Senhor, muitas coisas eu não entendo. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não tenho explicação. Mas eu me coloco diante da Tua presença, porque eu sei que no Senhor tudo se torna possível. No Senhor tudo se torna possível. Bom dia, Cá. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Terceira coisa que aprendemos com essa história de Josafá: quando você deseja transformar o seu vale em bênção, perceba a sua incapacidade e reconheça a capacidade de Deus. Quer transformar vales em bênção? Perceba a sua incapacidade e reconheça a capacidade de Deus. No verso 2 de 2 Crônicas que lemos, capítulo 20, verso 12, diz assim: Josafá disse: porque nós não temos força para resistirmos a este grande exército que se levantou contra nós. Olha o que Josafá disse: porque nós não temos força para resistirmos a este grande exército que se levantou contra nós. Ou seja, ele sabia que essa única esperança, a sua única saída era Deus. Queridos, você não é um super-homem. Você não é uma super-mulher. Não é. Você tem suas limitações, você tem suas fraquezas. Eu tenho minhas limitações, eu tenho minhas fraquezas. Não queira enfrentar um grande exército sozinho.
Não queira enfrentar as demandas da vida sozinho. Existe uma promessa de Deus para mim e para você. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está com você. O Senhor está comigo. Como eu falei, a nossa vida não é uma linha reta, então quando estamos lá em cima, o Senhor está conosco. Quando estamos lá embaixo, o Senhor está conosco. Quando estamos no meio do caminho, o Senhor está conosco. Entenda isso. Josafá entendeu isso, ele olhou para ele e falou: não temos capacidade, não temos força para resistirmos esse grande exército que se levantou contra nós. Reconheça a sua fraqueza. Se você fizer uma retrospectiva na sua vida, quantas vezes você já tentou lutar pela sua própria força, lutar pelo seu próprio intelecto, lutar pela sua... e não deu certo. É em Deus que vencemos batalha. É em Deus que atravessamos vales. É em Deus que atravessamos deserto. O que Josafá fez foi reconhecer a sua fraqueza como exército, como rei, diante desse desafio. Então, a terceira coisa é perceber a sua incapacidade e reconhecer que em Deus você pode todas as coisas. Sabe, uma coisa que o vale nos revela é exatamente isso. O vale revela a nossa incapacidade. O vale revela a nossa limitação como ser humano. E ao mesmo tempo, os vales da vida revelam a soberania, a capacidade, o poder e a glória de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Perceba a sua fraqueza. Querido, não tem vergonha nenhuma nisso. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher. Você é filho, filha de Deus. Você precisa do Senhor na sua vida. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: sem mim, nada podeis fazer. Reconheça, reconheça. É o vale que nos ajuda a perceber a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa para enfrentá-lo. Busque o Senhor. Reconheça a incapacidade. Amém? Quarta coisa que devemos aprender. Bom dia, Sabrina. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Bom te ver por aqui. Quarta coisa que precisamos entender para transformar os nossos vales da vida em bênção. Entenda de quem essa batalha pertence. Entenda a quem essa batalha pertence. Quando lemos 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3 em diante, Josafá diz o seguinte: escutem-me todos vocês, povo de Judá e Jerusalém. Escutem, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse grande exército, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Eu vou repetir. Escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse grande exército, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles, e vocês o encontrarão no fim do vale de Jeruel. Sabe o que o Senhor está dizendo?
Essa luta é para o meu nome ser glorificado. Essa luta é para você ver o meu agir sobre sua vida. Essa luta, essa demanda, esse problema, esse desafio, esse grande exército, é para que a minha vontade prevaleça sobre a sua vida e você veja a vitória que eu te darei, porque essa luta não é sua, mas é minha. Quer transformar vales em bênção? Entenda que as lutas que você trava na sua vida, Deus travará com você. Porque é nessa luta que o nome dele será glorificado. É nesse desafio que o nome dele será exaltado. Então, em frente de cabeça erguida e veja o livramento do Senhor. Amém? Entenda de quem essa batalha pertence. Josafá foi lembrado por Deus que essa batalha pertencia a ele. Sabe, seja qual for o vale que você se encontra hoje, eu não sei, como eu sempre falo aqui, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está atravessando, eu não sei o que está borbulhando aqui dentro de sentimentos, mas o vale que de repente você enfrenta hoje, você não está enfrentando sozinho, você não está enfrentando sozinha. Entenda que essa batalha é Deus que vai batalhar por você. Contemple a sua vitória. Contemple o agir de Deus na sua vida. Pare de tentar descobrir como você vai vencer as batalhas. Pare de tentar achar soluções. Não, entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Deixe que Deus lute por você. Deixe que Deus enfrente os seus inimigos por você. Bom dia, Benjamin. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Ah, queridos, se você entendesse quem governa a sua vida, se você entendesse quem controla a sua vida, nada foge do controle de Deus. Deus continua sendo Deus, nada pega Deus de surpresa. A palavra de Deus diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega essa batalha nas mãos de Deus. Entenda que eu e você somos propriedade de Deus, exclusivas, amadas. Você não foi colocado nesse mundo à toa, você não caiu aqui de paraquedas, não. Quando Deus me fez e te fez, Ele usou as próprias mãos e soprou em nós o fôlego de vida. Você só acordou hoje porque os planos de Deus continuam de pé para a sua vida. Você só acordou hoje porque Deus não desistiu de você. Então enfrente as batalhas, sabendo que você não está sozinho, que é o Senhor que vai adiante de ti. É o Senhor que vai quebrando as correntes, transformando os cativeiros, aplainando os caminhos. O meu papel e o seu papel é continuar marchando, é continuar crendo. Bom dia, Jubiliana. Deus abençoe, querida. Deixa Deus batalhar por você. Amém? Quer transformar vale em bênção? Quinta coisa, tenha fé em Deus. Sabe, queridos, fé não é um sentimento. Fé é um entendimento de quem é Deus e de quem somos nós. Nunca esqueça disso. Fé não é sentimento. Fé é entendimento de quem é soberano, de quem é Deus, de quem é Rei, de quem é Senhor. Quer transformar vale em bênção? Mantenha a sua fé ativa. Mantenha a sua esperança ativa. Sabe, queridos, é a fé que nos move. É a fé
fé que nos faz caminhar. Tenha fé em Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, que lemos, versículo 15, diz assim: escutem-me todos vocês, povo de Judá e Jerusalém, escute. Assim diz o Senhor, não tenham medo. Não tenham medo. Como anda a sua fé? Sabe, queridos, só sabemos que existe fé em nós no vale. Só sabemos que existe fé em nós no deserto. Você já percebeu sua fé quando está tudo bem? Seja sincero. Você já percebeu a fé que você tem quando está tudo bem? Quando você está voando, quando as coisas estão dando certo, quando você está bem de saúde, quando o seu financeiro está top, quando... Você tem percebido a sua fé nesses momentos? É no deserto que exercitamos a nossa fé. É nos vales que exercitamos a nossa fé. Que é transformar vales em bênção. Exercita a sua fé. Mantenha a sua fé em Deus. Creia que nele tudo é possível, ele tudo pode, ele tudo faz, ele tudo vê, ele é Senhor, ele é soberano e ele te ama e me ama profundamente. Não tem nada que você faça, não tem nada que você deixe de fazer que vai aumentar ou diminuir o amor de Deus, não. O amor de Deus por você é imensurável. O amor que Deus tem por você é bombástico, é explosivo, ele te ama incondicionalmente. Tenha fé em Deus. Sabe, sem fé em Deus, você não consegue viver. Sem fé em Deus, você não consegue caminhar. Tenha fé que tudo passa. Você sabia que os desertos e os vales da vida têm prazo de validade? Você sabia disso? Que os desertos e os vales da vida têm prazo de validade. Olha para trás e vê o que você já viveu, o que você já passou e hoje você está aqui, podendo dizer, até aqui o Senhor me ajudou, me sustentou, tudo passa. A palavra de Deus é muito clara, céus e terras passarão, mas a minha palavra jamais passará. Tenha fé em Deus. Sexto ponto importante, já estamos caminhando para o final, são 7 pontos. Quer transformar vale em bênção? Permaneça ocupado, de preferência, servindo ao Senhor. Queridos, já ouviu falar naquele ditado que mente vazia é oficina do diabo? Mantenha-se ocupado, Deus tem compromisso com aqueles que estão em movimento. Se você olhar os personagens da Bíblia, todos aqueles que Deus usou são pessoas que estavam ocupadas. São pessoas que não estavam quietas lamentando, são pessoas que não estavam reclamando, são pessoas que não estavam deprimidas, não. São pessoas que estavam em movimento. Pessoas que estavam ocupadas. Se ocupe, que seu vale será transformado em bênção. Se coloque em movimento. Lembra Moisés? Moisés, quando ele foi chamado por Deus através daquela sarça ardente, que ele foi escolhido para libertar o povo do Egito, ele estava trabalhando, ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Gideão, quando foi levantado para enfrentar os medianitas, ele estava malhando trigo no lagar. Ei, se coloca ocupado. Quer ser usado por Deus? Se coloque em movimento. Quer transformar os vales da vida em bênção? Se mantenha ocupado, porque Deus te usa no seu movimento.
Para de ficar estagnado, para de ficar na zona de conforto. Levanta, anda, se coloque em movimento. O seu vale será transformado em bênção. Se coloque em movimento. Amém? Se coloque em movimento. Sirva ao Senhor. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 18, diz assim: Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Cor e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Eles colocaram em movimento, eles começaram a louvar, começaram a adorar. Eu já disse aqui algumas vezes, quando você vai enfrentar algum desafio na vida, você só tem dois caminhos. Quando você vai enfrentar algum desafio na vida, você só tem dois caminhos: o caminho da lamentação e o caminho do testemunho. Nunca esqueça disso, eu já falei isso algumas vezes. Quer transformar os vales da vida em bênção? Escolha o caminho do testemunho. Existem pessoas que escolhem o caminho da lamentação. Qual é o caminho da lamentação? Ó vida, ó céus, por que isso? Por que comigo? Quando você enfrentar um vale na sua vida, um deserto na sua vida, não queira obter respostas de Deus e não pergunte por que isso. Pelo contrário, se coloque em movimento, na cadência da fé, entendendo que o que você está vivendo será um grande testemunho para a honra e glória de Deus. Escolha o caminho do testemunho. Olhe para as demandas da vida, para o vale da vida, porque os vales nos pegam de surpresa. Mas olhe para a situação da vida e olhe como um testemunho de que Deus vai agir e que o nome dele será glorificado nesse vale, nesse deserto. Bom dia, Dani, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Você só tem dois caminhos: ou ficar lamentando, ou ficar testemunhando o agir de Deus sobre a sua vida. Você escolhe. Josafá, que é o texto que lemos, ele viu aquele grande exército, 3 exércitos reunidos contra ele. Ele resolveu escolher o caminho do testemunho. Ele se colocou em movimento, ele se colocou em adoração, ele se colocou em louvor, ele se colocou em entrega, ele se colocou em jejum. Esse é o caminho do testemunho. Entenda que eu e você somos um testemunho vivo da graça de Deus. Podemos dizer: até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou. Sabe, que as pessoas possam olhar para nós e dizer: Deus existe. Que as pessoas possam olhar para nós e ver que Deus ainda continua sendo Deus, continua trabalhando, continua agindo. Faça da sua vida um testemunho da graça, da glória, da soberania, do agir de Deus. Foi isso que Josafá fez. Foi isso que Josafá fez. Você só tem dois caminhos: lamentar ou testemunhar. A escolha é sua. A escolha é sua. Mas entenda, Deus tem compromisso com aqueles que estão em movimento. Deus tem compromisso com aqueles que estão ocupados. Lembra que eu falei de Moisés? Moisés foi separado por Deus, por uma missão: salvar o povo do Egito. Mas ele foi separado em que momento? Ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Se mantenha ocupado e veja a boa mão do Senhor te usando para grandes coisas na sua vida. Amém? Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então, 6º lugar, a 6ª lição para mim e para você, para transformar vales em bênção: permaneça ocupado, de preferência servindo o Senhor. Sabe, queridos, a coisa mais inteligente que Josafá fez
foi se manter ocupado, louvando, adorando, jejuando. Mantenha sua rotina de servir a Deus, de servir ao próximo, de servir a sua família, independente do que esteja acontecendo. Se mantenha ocupado, servindo a Deus. De repente você tem alguma coisa grave acontecendo na sua casa, de repente você tem alguma coisa grave acontecendo no seu trabalho, de repente você tem alguma coisa aqui dentro acontecendo em você. Se mantenha ocupado, se mantenha em movimento, mantenha a sua vida de adoração, de entrega, de consagração e tenha certeza que os seus vales serão transformados em bênçãos por causa dessa atitude. E para terminar, queridos, o último ponto para transformar os nossos vales em bênção: mantenha um bom espírito louvável a Deus. Eu sei que a dor existe, eu sei que o medo existe, eu sei que a angústia existe, como eu falei no início desse devocional. Tristeza existe, são sentimentos legítimos. Entenda, você não é super-homem, você não é uma super-mulher. Você tem seus sentimentos, suas fraquezas, suas limitações. Reconheça isso. Isso foi um dos pontos que a gente leu, o terceiro ponto. Reconhecer a nossa incapacidade e reconhecer a capacidade de Deus. Então todos esses sentimentos, eles são legítimos, mas mantenha um espírito de adorador. Mantenha um espírito de entrega. Mantenha um espírito pronto, disponível a Deus. E tenha certeza que os vales da vida serão transformados em bênção. Entenda, nós somos seres espirituais que possuímos uma alma e habitamos num corpo. Não inverta isso, você não é um corpo que tem alma e espírito, não. Nós somos seres espirituais. O nosso espírito precisa estar pronto, precisa estar pleno, precisa estar em espírito de adoração, de consagração, de entrega, para que a nossa alma possa produzir sentimentos bons, porque a alma é o central das nossas vontades, sentimentos. E através do nosso corpo, tomamos atitudes físicas que agradem o Senhor. Mantenha então um bom espírito diante de Deus. Tenha certeza que você mantendo uma vida de adoração, de louvor. Entenda, Josafá venceu essa grande batalha colocando os levitas na frente, colocando os adoradores na frente. Ele não venceu com armas humanas, ele venceu com louvor. Querido, não está entendendo? Continue adorando. Se não tem resposta do que está acontecendo, continue adorando. Tem muita coisa na minha vida que eu não sei. Deus não me fala, Deus não me mostra, Deus não responde, mas eu continuo adorando. Ele continua sendo Deus na minha vida. Continue, querido. Eu sei que pode estar doendo, pode estar machucando, mas permaneça com o seu espírito de adorador, de adoradora, porque é isso que vai fazer os seus vales serem transformados em bênçãos. Louvar a Deus no vale é a chave para se manter em paz. Adorar a Deus no deserto é a chave para se manter em paz. É isso que vai transformar os vales em bênção. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 27 ao 29, eu quero terminar o devocional com esse versículo. O resultado final disso tudo. Então todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre os seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém, ao som de harpas, liras, trombetas, e foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles, e o reino de Josafá teve paz. Seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Ei, os seus vizinhos vão olhar para você e vai dizer: só podia ter sido Deus.
As pessoas vão olhar para você e vão se alegrar porque vão dizer: que Deus é esse? Você será um chamariz, um testemunho de que Deus continua sendo Deus. Não há nada que não aconteça de forma acaso, não. Tudo na sua vida tem um propósito, tem um plano, tem uma direção, tem um porquê, tem uma razão. Então continue adorando, continue se consagrando, continue se entregando, continue marchando, continue vivendo em Deus, mantendo esse espírito de adorador. Adore o Senhor. Vales e desertos não são lugar de morada, são lugar de passagem. Amém? Entenda que é possível transformar em vales em bênçãos. Amém? Isso que você está vivendo será para o nome do Senhor ser glorificado. Amém, queridos? Vamos orar. Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês hoje. Vamos orar e crer que o Senhor está agindo, que o Senhor está trabalhando e que a oração é que a vontade do Senhor prevaleça sobre todos nós. A melhor coisa e o lugar mais seguro para se viver é no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus. Creia que grandes coisas estão por vir. Creia que o seu vale será transformado em bênção. Creia que a boa mão do Senhor está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Continue, não desista, continue. Os que vão vencer são aqueles que perseverarem até o fim. A sua vida não acabou. Você hoje está de pé, porque a boa mão do Senhor te levantou e te trouxe para viver esse novo dia chamado agora, hoje. Viva-o intensamente, plenamente, sendo um testemunho vivo da graça de Deus. Que as pessoas olhem para mim e para você, enxerguem Cristo. Para que as pessoas olhem para mim e para você, enxerguem o Senhor. É possível transformar vales em bênção. Vamos orar, Pai? Em nome de Jesus, nós continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos despertar nessa manhã. Já fizemos tanta coisa, já realizamos tantas coisas, mas a boa mão do Senhor continua nos sustentando. Obrigado, Pai, obrigado, porque se fosse depender de nós, da nossa vontade humana, não estaríamos aqui. Mas a Tua boa mão nos abraçou, nos sustentou, e até aqui podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor. Ah, Pai, como é bom saber que ao acordarmos temos um Deus que cuida, um Deus que trabalha, um Deus que se manifesta. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento, por esta presença maravilhosa do Teu Espírito em nós. Obrigado por nos ensinar de forma clara, objetiva, através da Sua palavra, que os vales existem, que os desertos existem. A nossa vida não é uma linha reta, mas ela oscila. Nós temos momentos bons, momentos ruins, mas em todos eles o Senhor está presente. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. O que seríamos de nós sem a Tua presença? Que possamos viver dias maravilhosos, intensos, carregados do Teu amor, da Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que possamos pegar essa palavra e gerar frutos em nós. E que possamos viver intensamente no centro da Tua vontade. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço por aqueles que estão online comigo agora, que o Senhor os toque da cabeça aos pés, que eles possam sentir a Tua presença, a Tua graça, o Teu favor sobre eles, e que eles possam viver tempos melhores na Tua presença. Pai, lança fora todo medo, toda preocupação, toda angústia, tudo aquilo que os faz parar de caminhar, e que eles possam agora se colocar em movimento para serem usados pelo Senhor. Por isso, Pai, os abençoe em tudo. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés,
eles possam ser extremamente abençoados e cuidados do Senhor. Ah, Pai, como é bom viver na Tua presença. Como é bom viver na Tua presença. Pai, eu te peço também por aqueles que vão assistir essa live depois, que esta palavra seja vida no coração deles, que eles possam ser transformados por ela e que possamos verdadeiramente ver o Teu agir sobre cada um de nós. Pai, obrigado por este dia, obrigado por esta manhã, por este momento, que possamos continuar o dia de hoje tendo a certeza de que, independente do que estamos passando, tudo será transformado em bênçãos para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Pai, é no Teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos, que Deus os abençoe, que vocês possam aí ter um momento de vida hoje intenso na presença de Deus e creia, tudo que você está passando tem um propósito, e o propósito é manifestação da graça, do poder e da glória de Deus. Permaneça firme. Amém? E é possível transformar os vales da sua vida em bênção. Esteja no Senhor, pelo Senhor e com o Senhor, e tudo se torna possível.